Fechamos os nossos olhos. Grandioso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor dá-nos uma nova oportunidade de reescrever a nossa história. Estamos aqui hoje para aprender um pouquinho mais dos passos que devemos seguir, Senhor, para que esse renovo aconteça em nossas vidas. Que o Teu Santo Bom Espírito fale através de nós e por nós e em nós, para que possamos ser transformados de acordo com a Tua santa e bendita vontade, porque só o Senhor sabe o que realmente precisamos. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor Deus. Fica conosco, por Cristo Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado a todos. Bom estar na casa de Deus. Ontem nós começamos no final de semana do Ministério da Mulher. Vira a página. Deus quer reescrever a tua e a minha história. Amém. E nós falamos um pouquinho sobre como é escrever um livro, o que faz parte para reescrever um livro. Nós temos aqui vários livros e nós precisamos, o autor que os escreveu precisou de enredo, precisou de uma página em branco, precisou de pensar, precisou de planejar, de conduzir no caminho do seu raciocínio para que esses livros aqui fossem escritos e trouxessem a mensagem que eles queriam passar. Você já parou para pensar? Os que estiveram aqui ontem, ou talvez você durante a sua vida, você já parou para pensar na sua história? Algum dia você parou e começou a pensar das suas lembranças, o que você consegue lembrar de quando você era uma criança e como conduziu a sua vida até o dia de hoje? Quais foram os altos e baixos? O que te trouxe até aqui hoje? Ou o que não te deixa seguir da maneira e escrever o livro da tua vida da maneira como Deus quer que seja? Nós hoje vamos falar um pouquinho de algumas coisas que nos impedem de reescrever uma nova história. Ontem nós falamos sobre a jovem senhora Helena, de 26 anos, que se envolveu em um casamento que ela achava que era o sonho da vida, o homem que ela amava, mas que acabou vivendo por anos, desiludida, triste, por final pegando um adultério e sendo abandonada pelo seu marido. Helena, ela começou a ver que não tinha chão, e o desespero começou a bater na sua vida. Então seus pais fez a ela uma proposta: filha, você não está sozinha, venha morar conosco. E Helena, então, mesmo em meio a toda aquela falta de autoestima que ela estava, aquele desespero de se achar um nada, que tudo que ela tinha tentado não deu certo, ela volta para a casa dos pais. Mas algo que aconteceu com Helena, e também acontece conosco, estava impedindo ela de prosseguir. A culpa. Como solucionar o conflito da culpa? Helena, ela que foi traída, ela que viu que a pessoa que a conduzia de uma maneira no namoro se transformou diferente durante o relacionamento, era para ela estar se sentindo o quê? Bom, me livrei de um problema, né? Foi embora, beleza, mas eu sei quem eu sou, vou seguir em frente. Foi isso que aconteceu, é isso que acontece geralmente? Geralmente a pessoa começa a se culpar. A culpa é minha. E Helena, enquanto estava com os pais, o pensamento dela era assim: bom, se eu tivesse sido uma esposa diferente, talvez se eu tivesse sido um pouco mais descontraída, bom, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito, a culpa foi minha. Bom, mas eu sou muito introvertida, eu sou muito tímida, talvez foi isso, mas por que eu sou tímida? Ah,
Os meus pais que me criaram desse jeito. A culpa é dos meus pais. Porque se eles tivessem me criado com uma criação mais solta, mais liberal, eu não seria do jeito que sou, tão recatada. Por eu ser recatada, perdi meu marido. E então ela começou a viver um segundo conflito por causa da culpa. Ela começou então a ter problemas e conflito com os seus pais, que a tinham abraçado e tentado dar a ela uma nova oportunidade de vida. Já aconteceu isso com você? Em algum aspecto de sua vida? A culpa tem lhe impedido de ir para frente? O sentimento da culpa, ele é algo doloroso. E é algo tão doloroso que ele nos impede de ser feliz. Por quê? Porque ele traz problemas físicos, como insônia, alteração de peso. Eu tenho um cansaço que eu não consigo explicar, não faço nada, mas estou cansada. Eu tenho alergias, eu tenho queda de cabelo, eu tenho problemas gastrointestinais, enxaquecas, problemas cardíacos e até o câncer. Vem pela culpa. Irmão White fala sobre isso para a gente. E ele nos impede de ser feliz, por quê? Porque ele traz também os desconfortos emocionais. A culpa faz com que eu tenha raiva e desconte nas pessoas que não tem nada a ver com isso, porque eu estou o tempo todo de mau humor. Eu tenho vergonha do que vivi, mas não tenho coragem de assumir e prosseguir, então eu tenho que descontar em alguém. Eu vivo um complexo de inferioridade o tempo todo. Fulano sempre é melhor do que eu. Não vou conseguir. Não consigo um novo relacionamento, não, caminhar para poder tentar emagrecer porque eu engordei, não consigo. Me alimentar melhor, não. Isso é para outra pessoa. Eu não consigo, eu não mereço. Eu não mereço me cuidar. O que eu mereço é isso mesmo que eu estou vivendo. E aí ela passa a viver uma apatia, sensação de tristeza, vem os pensamentos turbulentos. E muitos, pela culpa, vão até ao suicídio. E nós que vivemos aqui dentro da casa de Deus, a gente sabe lidar com a culpa. Porque a culpa, ela é um fardo que nos rouba a paz até dentro da casa de Deus. Porque às vezes eu estou sentado aqui no banco, mas o que eu estou fazendo lá fora lateja uma culpa constante no meu cérebro, porque é uma briga entre o bem e o mal, entre saber o que é certo, mas continuar gostando do que é errado. E eu não tenho paz. A culpa é muito cruel. Mas quando surgiu a culpa? O primeiro sentimento negativo de Adão e Eva, a irmã White comenta, que foi o medo. Ela fala assim, a gente pensa logo assim, Adão teve medo, e a gente pensa que foi o medo. Mas a irmã White fala que não foi o medo, mas sim a culpa. Esconder-se de Deus porque tiveram medo foi uma reação posterior ao sentimento de culpa. E a irmã White, ela segue comentando que tudo que foi a sementinha do mal que Satanás lançou ali e colocou para Eva, que ela teria conhecimento do bem e do mal, que a visão dela se abriria. Eles viram que a sabedoria que eles ganharam foi completamente diferente. A irmã White coloca assim, a grande sabedoria que Adão e Eva obtiveram foi o conhecimento do pecado e o senso de culpa. O senso de culpa fizeram com que eles se escondessem. O desespero bateu. Quantas vezes a gente faz uma coisa errada? Depois que a gente faz, aí o senso e o medo de ser pego e descoberto nos abala a estrutura. A culpa nasce na escolha deliberada por outro caminho diferente daquele que Cristo nos propõe. Todas as vezes que eu seguir por um caminho que não é o que Deus me propõe, o resultado dele vai ser um senso de culpa.
Hoje, se a culpa é nosso passado, se a culpa é no meu, no seu, é algo que tem que ser o quê? Tratado. Então nós vamos considerar alguns aspectos aqui juntos. Porque se eu quero recomeçar, se Deus está me dando uma nova página para eu escrever, eu tenho que resolver os meus conflitos, as minhas questões, pontuar o que precisa ser resolvido, mudar, para que eu possa então seguir adiante e não cair nos mesmos erros. Então nós vamos considerar alguns assuntos a respeito da culpa. A culpa é um sinal, como uma vírgula e um ponto em uma sentença. Para que serve a vírgula e o ponto na sentença? Para nos chamar a uma reflexão, uma paradinha leve ou uma paradinha mais rápida, mas todas para nos levar a uma reflexão. Quando ela vem, nós devemos dizer como Jó. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Jó 13, 23 e ver o que Jó falou ali para Deus. Quem achou pode ler. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Jó, no meio do seu conflito, de toda aquela luta, e os amigos falando que você tem culpa, isso é porque você fez alguma coisa, ele fez o quê? Abriu as cartas com Deus. Foi verdadeiro. Olha só, se eu tenho alguma culpa, qual é a minha transgressão? Mostra a minha iniquidade para que eu possa me redimir, para que eu possa me converter no caminho, pedir perdão e fazer o quê? Um retorno. Algumas vezes a gente está com o senso da culpa, a gente está com remorso dentro de nós e não um sentimento de arrependimento. E aí a gente vai para algo mais fácil. E o mais fácil é achar alguém: Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Senhor, a culpa não é minha, a culpa é da lei. Mas a culpa não é da lei. A culpa é simplesmente de nós pegarmos um caminho contrário aos propósitos que Deus propôs para a nossa vida. Para que nos serve a lei? A lei, ela tem regulamentos não apenas para manter a ordem, mas para nos livrar de graves problemas físicos e dos emocionais. A culpa é algo que temos que gravar bem na nossa mente. Ela tem solução. E como é a solução da culpa? Quando que eu consigo essa solução? Quando há o quê? Confissão, há o quê? Perdão. Eu tenho que confessar os meus pecados. Eu tenho que fazer como Jó: me mostra, eu quero me converter, eu quero voltar para ti, me perdoa. A culpa confessada, ela é perdoada. Grave bem isso na sua mente. Agora lá em Salmos 32, de 1 a 5, depois você vai ler em casa, para você ganhar um tempinho. Lá, o salmista nos lembra que só não há perdão onde há tristeza pelas consequências, mas não há tristeza pelo erro cometido. Por que Judas foi se enforcar? O que ele tinha? Remorso. Ele não teve arrependimento de se prostrar e falar: pequei contra o Filho de Deus, me perdoa, Pai. Mas ele teve vergonha do que ele teria que enfrentar. Você tem que ser sincero com Deus, e eu também. Se quando pedimos perdão a Ele, é porque estamos com vergonha do que teremos que enfrentar, das consequências que teremos que enfrentar. Ou se estamos com vergonha da presença de Deus pelo que eu fiz a Ele, porque mais uma vez eu cravei Ele na cruz do Calvário.
porque eu pequei contra o meu Senhor, porque eu fiz o que não era devido diante dos olhos do meu Senhor. O que tem te movido a pedir perdão? Porque a culpa, ela tem algo que é sério demais, ela pode ser fatal. Quando o orgulho e o egoísmo, assim como lá em Lúcifer, nos impedem de chegar ao arrependimento, perdemos a oportunidade de nos libertar da culpa. Eu pedi perdão para o Jorge? Mas de jeito nenhum, o culpado foi ele. Quando o egoísmo fala mais alto, quando o orgulho me coloca a estufar o peito e achar que sou superior a alguém, eu não consigo entender o real propósito do perdão. Eu não consigo compreender o propósito da reconciliação, da mediação que Jesus está fazendo por mim hoje no santuário. Eu me esqueço que o que eu estou vivendo, o que eu leio na Bíblia, são verdades, como nós falamos ontem, histórias que já aconteceram e histórias que nos levam a ver as repetições nas vidas de outras pessoas hoje da mesma forma. Mas o Senhor nos traz verdades sobre o futuro. E quais são as verdades sobre o futuro? Hoje, o Senhor Jesus está no santuário e Ele faz mediação por mim e por você. Amém. O que me leva a ter arrependimento? Senhor, o Senhor vê tudo que eu faço. E o Senhor está aí no santuário, mediando por mim. E eu estou aqui pecando mais uma vez, achando que ninguém está vendo. Quando eu tenho senso que há um Deus no céu, 24 horas por dia, lutando para me manter viva, porque se não fosse assim, Satanás já tinha me matado, o meu pensamento muda. Os judeus, até hoje, eu me lembro que uma vez, eu não me lembro qual pastor contou essa história, mas em uma das palestras do Rodrigo Silva, eu ainda escutei ele falando sobre isso, eu estava lendo e lembrando sobre isso. Os judeus, eles têm uma música que eles cantam quando está em Jerusalém ou quando saem de Jerusalém. Os judeus viveram todo o drama que nós conhecemos. Muitos agora, hoje, estão voltando, nos últimos anos, começaram a voltar para Jerusalém. Os judeus que foram filhos de pais que tiveram que fugir e foram para os Estados Unidos, outros países, agora que estão dando a volta, a oportunidade durante os últimos anos de voltar, eles estão voltando. Mas mesmo quando não voltavam, eles têm uma musiquinha que fala, que diz assim: amanhã, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Ele pode estar onde estiver, todos os dias, ele canta a musiquinha que ele lembra, para ele lembrar. E o foco da música é: ano que vem, Jerusalém. Ele pode estar onde estiver, ele sabe que a terra dele não é lá. Ele pode estar nos Estados Unidos, no lugar melhor do mundo, ele pode estar na Europa, ele pode estar aonde for. Ele vai, na mente dele está: ano que vem, Jerusalém. A irmã Mate fala que se nós nos apegássemos a pensar mais no céu, nós estaríamos com a nossa mente: ano que vem, Jesus vem. Mês que vem, Jesus vem. Está difícil? Jesus vem. Está feliz? Estou no meio da festa com meus amigos, mas eu sei como eu tenho que me comportar, porque Jesus vem. Estou sozinho com meu namorado, com a minha namorada, mas eu sei como eu tenho que... Jesus vem. Estou no meu trabalho, estou aborrecida porque estão me perturbando a paz, mas eu calo a minha boca porque Jesus vem. Está difícil o emprego, está difícil lidar, tudo para mim dá errado, todo mundo quer que a vida é feita, eu não consigo, mas tudo bem, Jesus vem. Ano que vem, Jerusalém. Amém. Mas a gente
insiste em viver aqui como se aqui fosse o nosso lugar permanente. Lidamos sozinhos com as nossas culpas. E quando lidamos e pedimos perdão à noite, de manhã fazemos o mesmo erro. Esquecemos que há alguém nos intercedendo por nós, que deu a vida por nós. Há algo que Jesus faz por você e por mim o tempo todo. Vai lá em Mateus, rapidinho. Mateus 14. Eu quero ler um versículo com vocês. Deixa eu voltar aqui só para mim. Mateus 14, verso 23. Encontraram? E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Jesus ora por mim e por você o tempo todo. Ele intercede por nós o tempo todo. Ele pode estar sozinho. Todos podem ter saído e o abandonado. Ele ora por você o tempo todo. Ele intercede por você. Intercede por mim. Nós temos que pensar um pouquinho mais nisso. Como então eu elimino a culpa? João 1,29. Lê pra gente. Vamos lá? João, capítulo 1, verso 29. Você encontrou? No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que eu lido com a culpa? Eu transfiro para quem? Para o Cordeiro. Quando Adão e Eva teve medo e veio a culpa e eles tiveram medo, se esconderam, qual foi o recurso para eliminar a culpa? Cordeiro de Deus. Quando você está com um senso que te incomoda, que você fez algo, que está num caminho que não tem volta, volte-se para o Cordeiro. Lance suas culpas sobre o Cordeiro. Porque a Bíblia diz que, sem exceção, todos nós somos culpados. Todos nós descumprimos a lei de Deus. Não importa se o meu pecado é um pecado que foi visto por todos. Independente, eu sou pecadora. Eu cometo pecados, maiores ou menores. Alguns cometem maiores, outros menores. Todos são pecados. Todos somos iguais perante Deus. E a única solução é permanecer junto ao Cordeiro de Deus. É saber que não adianta, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, mas é o que Cristo fez e faz por mim e por você. Helena, ela ficou no drama da culpa, de culpar os pais, de trazer a culpa para si. E uma amiga, ela encontrou uma amiga que não havia há muitos anos. E essa amiga viu que ela estava muito assim, ela falou assim: vamos tomar um lanche juntas? Vamos sentar, vamos tomar um lanche juntas, vamos conversar um pouquinho. E elas foram conversar. E a amiga lembrou a Helena que o caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. E ela começou então a trazer a memória de Helena, quando elas eram mais novas, quando ela começou a namorar aquele rapaz, que os pais tinham falado para ela várias vezes: esse rapaz não é para você, esse rapaz não é digno de confiança. Não, mas ele me ama, eu amo, tudo vai dar certo. Vocês ainda não têm uma casa formada, vocês ainda não têm uma vida estabelecida. Não, mas a gente vai construir junto, vai dar tudo certo. A amiga começou a lembrar ela, e a amiga falou assim para ela: olha só, eu nunca te disse, mas ele já traía você mesmo na época do namoro. E ela falou: mas por que vocês não me falaram nada? Por que você falava que gostava tanto dele, a gente não queria se meter, se a gente
falasse, você ia achar, a gente já sabia que seus pais falavam, você não escutava nem seus pais. Mas essa amiga cristã de Helena pôde lembrar a ela que há uma volta, que se ela colocasse a vida nas mãos do Senhor, o Senhor Deus podia reconstruir. Que se ela pedisse perdão por não ter ouvido os pais, pedisse perdão por ela estar culpando os pais, brigando com os pais por uma culpa que os pais não tinham, que a condenação dela seria levada por Cordeiro. E falou com ela sobre Romanos 8:1. E lembrou ela que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela falou, se volte de novo para Cristo. E Helena pôde ali voltar para casa, abrir a palavra, dobrar o joelho, pedir perdão a Deus e aos pais. E poder começar a pensar em arrumar um novo trabalho e reconstruir a sua vida. E como estamos, eu e você? Que drama nós temos vivido durante a vida? Há alguma coisa que teu pai e tua mãe, que meu pai e minha mãe me orientou e que eu me converti para outro caminho? Porque eu achei que eu sou soberano? Algum amigo, algum professor, alguma vez te chegou para te dar uma orientação, querer te ajudar, e você nem procurou saber se aquilo tinha fundamento e Jó já achou que ele estava com inveja, com ciúme da sua felicidade? Há algum caminho e um lugar que você pisou que não deveria ter pisado e Satanás tem te acusado de noite? Lança sobre o Cordeiro, porque a palavra de Deus diz que se eu deixar Ele me conduzir, Ele trava as minhas batalhas. Porque embora eu olhe para Ele e Ele seja um cordeirinho tão pequenininho que dá vontade, como diz a Tamires, vamos criar uns cordeirinhos, vamos criar uns cabritinhos, mãe. Meu filho, o bicho cresce e dá trabalho. Mas você olha e acha que ele é tão indefeso. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o leão da tribo de Judá, que vem vencendo para vencer e quer vencer na nossa vida. Mas há uma coisa que nós temos feito: nós temos ido e vindo à casa de Deus sem saber quem somos e para onde vamos, esquecendo que há no céu um Deus, um leão, brigando dia e noite para que sejamos aceitos perante Deus. E a gente quer esconder e viver vida dupla. Não dá para viver vida dupla com Deus, irmãos. Não dá. Porque vai te trazer culpa, vai te trazer dor, vai te trazer depressão, vai te colocar no fundo do poço. Porque você não vive uma vida plena daquilo que você conhece. Agora, quando você tem certeza de quem você é, e você coloca-se pronto, na prontidão, de correr atrás, de cumprir a missão, de levar as boas novas, de levar o pecado, falar assim, ó, o pecado vai te levar à morte, volta-te, levar a verdade, você consegue chegar aos 103 anos andando e falando. Já pensou? Tranquilo. Mas não tem senso de culpa, não tem nada te dando um sobrepeso. Você não tem que arrastar um fardo pela vida. Se tem um fardo te arrastando, lança nos pés de Cristo. Respira fundo. Crê, tenha fé que esse Deus tem poder para te restaurar. Ele quer reescrever a nossa história. Mas a gente não permite. Sabe por que a gente não permite? Porque a gente vê novos livros, às vezes a gente vê páginas em branco, mas aí a gente quer continuar reescrevendo nas folhas que o Senhor Deus falou para a gente que a gente tinha que arrancar. A gente quer continuar reescrevendo na mesma página que o mundo escreve. E o Senhor Deus falou, filho, na mesma página do mundo, não dá. Não vou editar teu livro. Para você ter o teu livro escrito e assinado pelo Cordeiro de Deus, tem que ser na página que eu te dou. É uma página em branco, onde não tem mácula, onde não tem borrões, onde sou eu
quem faço toda a revisão. Sou eu que carimbo com o selo de selado, filho de Deus do céu e do Deus Altíssimo. Mas eu preciso para isso saber quem eu sou. Recentemente eu vi um filme cristão e eu quero que você, mas o que eu quero passar para vocês, o que eu muito, que muitas vezes eu já falei para vocês aqui, é que a gente tem que saber quem é, para saber para onde a gente vai. E quando eu sei quem eu sou e para onde eu quero ir, ninguém muda meu curso. Quando eu sei quem eu sou e para onde eu quero ir, qual é o propósito da minha vida, eu posso ter que limpar chão, eu posso ter que ser babá, eu posso ter que lavar vaso sanitário, mas eu vou alcançar o objetivo que eu propus na minha vida. Estou certo ou estou errado? Mas quando eu não sei quem eu sou, eu fico dando tiro para lá e para cá, fazendo uma coisa ou outra, porque eu estou sem rumo mesmo, então qualquer coisa serve. Então, mas quando eu tenho um objetivo, podem me chamar para fazer o que for, mas eu vou saber que eu tenho que economizar, porque eu tenho um objetivo para alcançar. Na vida eterna também tem que ser assim. Se você sabe quem você é, quem eu sou, para onde eu vou, ninguém te tira do caminho, mas você tem que querer. E neste filme, essa menina vive muitas lutas. Uma delas é que ela até rouba, porque ela não tem paz, ela é sozinha, tem um monte de complexos, mas há um treinador que entra na vida dela, cristão. E ele faz uma pergunta para ela no meio de toda a história, e ele começa a lidar com ela. Se ela sabe quem ela é, e ela não sabe. Mas quando é apresentado a ela, Efésios 1 e 2, ela dá essa resposta que o Vitor vai colocar para a gente escutar agora. Obrigado, João. Você pode sentar agora. Enquanto nós conversamos, vocês podem pegar as coisas e o sino vai tocar em uns 3 minutos. Você está bem? Me pergunta quem eu sou. Me pergunta quem eu sou. Quem é a Ana Scott? Eu fui criada por Deus. Ele me projetou. Então eu não sou um erro. O filho dele morreu por mim, só para que eu fosse perdoada. Ele me escolheu como filha, então eu fui escolhida. Ele me redimiu, então eu sou querida. Ele me mostrou a sua graça para que eu pudesse ser salva. Ele tem um futuro para mim, porque Ele me ama. Eu não tenho mais dúvidas, treinador Harrison. Eu sou filha de Deus. Queria que você soubesse. Você tem dúvidas de quem você é? Você é filho do Deus Altíssimo. Você foi escolhido. Às vezes acontecem algumas coisas na vida e a gente tem dúvida. Ontem eu falei um pouco sobre a questão da Annalise e amanhã eu vou falar de novo. Mas algumas dúvidas que, às vezes, quando a pessoa está lá fora do mundo, ela chega para você e pergunta: quem eu sou? Ainda há chance para mim? Para quem está lá, irmãos, eu ainda falo assim: beleza, agora está sabendo quem
Amém. Mas e você que está aqui há anos? Você sabe quem você é? Você é chamado hoje, mais uma vez, para reescrever uma nova página com Cristo. Mas a página que Jesus quer dar para você hoje é uma página em branco, que é uma página da entrega, da submissão, de saber que você é filho de Deus, escolhido, amado por um Pai, um Jesus que mesmo a sós, quando abandonado por todos, Ele orava por mim e por você. E que, se necessário for, quando você clama, Ele desce como Miguel, de espada em punho, mas a batalha tua Ele trava. Nós teremos um hino agora. E eu quero que você, se você precisa de se reentregar a Deus, se você precisa de uma página em branco, peça a Ele. Mas se você ainda não escreveu nenhuma história digna com Ele, não falou, Senhor, eu preciso me entregar totalmente. Se você ainda não passou pelas águas, faça um propósito com Deus nesse momento. Conversa com Ele. Se entregue ao Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Fundo
Oremos. Grandioso Deus, quem realmente somos, Senhor? Só o Senhor sabe. E nós, Pai querido, que sabemos que vivemos uma vida plena contigo ou duplamente, meio pedra, meio barro, escrevendo um pouco torto aqui, rabiscando ali, tentando passar um corretivo ali para que o Senhor não veja, nos camuflar, Pai querido, entre as multicores que existem. Mas estamos aqui hoje, Pai querido, porque queremos que a nossa história seja reescrita por Ti. Nós nos entregamos a Ti, Senhor Deus, e aceitamos esta página em branco. Não nos deixe escrever com a nossa própria mão, Senhor, porque somos fracos e falhos. Nós não sabemos, Senhor Deus, como escrever a ortografia correta do céu. Mas o Senhor o sabe. E o Senhor está aí plenamente pronto todos os dias para nos enviar apoio, ajuda. E nós queremos a Tua ajuda, Pai querido, porque nós queremos estarmos preparados para um encontro contigo. Se há em nós, Senhor Deus, culpa, se a culpa tem nos levado para o poço, Senhor Deus, tem nos levado, Senhor, a ter horas de choro, horas de desespero, que se ela tem nos roubado a paz, se tem nos levado a pensamentos que não vêm de Ti, Senhor Deus, por favor, pelo Teu poder neste momento, retira de nós. Porque lançamos as nossas culpas aos Teus pés, porque todos nós somos culpados em alguma coisa. Não há ninguém santo neste lugar, Senhor Deus. Mas o Senhor não veio para buscar os santos, o Senhor veio para salvar os pecadores. E aqui estamos para ser salvos por Ti, Senhor. Se por algum acaso, Senhor, temos culpa de trazer dor a alguém, nos mostra para que possamos nos reconciliar. Assim como o Senhor fez com Jó, Senhor Deus, nos mostra as nossas iniquidades, para que possamos reverter, Senhor Deus, o caminho e voltarmos para viver diligentemente contigo. Toma-nos em Teus braços de amor, carrega-nos, conforta-nos, perdoa os nossos pecados, porque nós lançamos aos Teus pés mais uma vez nesta manhã. E fazemos porque confiamos nos méritos do Teu Filho Jesus, que deu a vida por nós, em resgate a nós, e que ministra por nós todos os dias, Senhor Deus. Nós Te pedimos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja conosco, salva-nos para o Teu reino, porque, Senhor, em breve Jerusalém. Amém, Senhor.